Olá, amigos, irmãos em Cristo. Olhando para o alvo, Jesus Cristo, o Senhor. É Ele o nosso foco, Ele é infalível. Tempo de semear está no ar. E o programa está uma bênção. Teremos louvores que edificam a nossa alma e que glorificam o nome de Jesus. Também teremos a participação, um bate-papo todo especial com a assistente social Mara Janine. Fica aí, convide seus parentes, convide seus amigos, participem, manda um áudio para os seus amigos, convidem para participar deste programa. Adorador é tudo o que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adoro. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que condenam
Nós estamos iniciando o mês de abril, que é um mês que fala sobre o bullying, principalmente o escolar. E para falarmos um pouco sobre este assunto, nós trouxemos aqui a nossa querida Mara Janine, ela que é assistente social, ela entende muito deste assunto, e nós vamos bater aquele papo para que nós tenhamos uma melhor visão, um melhor esclarecimento. Mara, é um prazer recebê-la e muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu estou muito feliz, né, por estar aqui e participar juntamente desse bate-papo, porque a gente entende que todo processo de informação é poder. E quanto mais a gente se informa, melhor a gente tem condições de resolver as problemáticas que são apresentadas no dia a dia. Há pessoas que confundem o assédio com o bullying. Então, como identificar, como fazer a diferença? Tá, o assédio, ele é qualquer ato, né? Ato ou comportamento sexual contra uma criança ou adolescente. Já o bullying, a lei 13.185, né, de 2016, ela classifica o bullying como uma intimidação sistemática. Né? Essa intimidação sistemática são atos e comportamentos violentos, né, que vai de agressão física e psicológica. Vendo bem que esses atos eles são intencionais e repetitivos. Intencionais e repetitivos. Todo ato de bullying são intencionais e repetitivos. A criança, quando está sofrendo um bullying, ele pode sofrer de várias formas. Sabemos, como você falou, verbal. E quais são as outras formas? Verbal, física, material e psicológica, né? Geralmente a física é toda agressão, né? A agressão empurra, belisca, né? E a material é quando aquele alvo, aquele autor do bullying, ele destrói o material, né? Ele rouba, às vezes, o material daquela vítima, né? E a psicológica são atos de intimidação, de discriminação, de diminuição do outro, né? Temos ouvido falar no bullying virtual. Como é que isso pode acontecer? Extremamente danoso. O bullying virtual ele ganha uma proporção muito maior do que o bullying que é feito nas escolas, que é pontual, físico, espaço físico. Mas quando ele ganha uma proporção da internet, que ganha as mídias sociais, ele é extremamente danoso, né? Ocorre que essas crianças ficam muito mais expostas, né? Porque nós sabemos que agora os grupos de WhatsApp, né, se maximiza muito, se cria grupo justamente para fazer essa disseminação desse bullying que a gente chama de cyberbullying. Há pessoas que assistem ali passivamente e vê o que está acontecendo, vê que a outra está sofrendo, vê que há um algoz. Essas pessoas que assistem, elas também são responsáveis? Não, elas são tidas como espectadores. Os espectadores, eles endossam a violência. Eles não dão nenhum pingo de assistência para o alvo, que é a vítima, né? Então, não existe, né, legalmente nenhuma punição. A gente precisa trabalhar esses espectadores, que geralmente, como é no ambiente escolar, são os próprios alunos. Quando um pai percebe que o filho está passando por esta situação, como ele deve agir? Eu penso que tudo que se trata de filho é algo muito visceral, né? Nós temos um amor visceral. Então, quando você tem essa informação que seu filho está passando por situações de constrangimento, humilhação, intimidação e até a violência física, que já é o ápice, né? É extremamente difícil de ter um equilíbrio emocional. Mas a orientação que a gente pede é que os pais mantenham-se equilibrados, conversem com essa criança, não minimizem a fala dela, mas que fiquem humildes, né, àquela situação da qual está acontecendo, né? É manter o equilíbrio e procurar a escola para saber quem são os responsáveis. E a escola? Qual seria a atitude da escola, dos gestores escolares, de professores?
Quando se fala em contexto escolar, a gente sabe que se trata de uma comunidade grande. E, às vezes, o professor demora, né, para ter essa percepção, né? Então, quando o pai não sabe, que vai lá comunicar a escola e os responsáveis para que os gestores, juntamente com os professores, possam fazer essa identificação imediata, que é extremamente relevante que se faça isso, para que essas práticas não venham se tornar cada vez mais repetitivas. Então, a gente pensa que a escola tem que ter uma postura de prevenção. A própria Lei 13.185, ela prevê isso. Uma prevenção, uma sensibilização das escolas e todos os órgãos recreativos onde se tem comunidade e onde se tem uma possibilidade, né, desse tipo de violência. Então, trabalhar a convivência entre os alunos é extremamente importante. Trabalhar a alteridade, a empatia nesses alunos é extremamente importante. Os valores morais, os valores éticos é extremamente importante. A gente até sabe que esses valores, eles precisam já estar pincelados desde casa. Com né? certeza, né? É extremamente importante que esses valores, eles possam ser, na escola, potencializados, mas eles têm que ter raiz no âmbito familiar. No nosso país, no Brasil, há leis que punem quem pratica um ato. Sim, a gente tinha a Lei 13.185, que data de 2016, mas ela trabalhava mais no quesito de sensibilizar, prevenção. Mas tivemos um ganho assim imensurável, né, na proteção das crianças, quando nós trazemos a Lei 14.811, que é recente, é bebê, né? Ela data de 12/1/2024. Ela fez um ano agora. Ela criminaliza o bullying e o cyberbullying. Só mais uma pergunta aqui. Há crianças bem de menores que são violentas na escola e que os pais sabem, muitas vezes, eles ainda saem em defesa do filho. Nós sabemos que pelas leis do Brasil, uma pessoa de menor não pode ser responsabilizada. Não é penalizada. Os pais seriam penalizados? Olha, irmã, a nossa lei ela não prevê, né? Ela não prevê legalmente essa penalidade aos pais, mas os pais são chamados, né? São chamados para prestar esclarecimento, né? Tomar uma atitude séria diante de uma situação grave, né? Porque esse tipo de atitude, ela potencializa o agressor. E se ele já tem atitudes assim na infância, possivelmente ele pode ter uma característica muito grande de uma pessoa que não respeita as regras. E aí, quando ficar de maior, fica cada vez pior. Pois é, nós sempre estamos trazendo assuntos desta natureza aqui sobre comportamento de filhos e de pais, que muitas vezes os pais, eles tratam o filho como o meu tesouro e que eles são os santinhos e que eles nunca são responsabilizados. Mas fica aqui o alerta que já tem lei para punir aquele que vive como um algoz na vida. Isso. E saibam, queridos pais, filhos, crianças, adolescentes, professores, enfim, toda a sociedade, que um comportamento que você está maltratando através do bullying as crianças na escola, um adolescente, você está prejudicando talvez essa pessoa para o resto da sua vida, com traumas que vão dificultar até na sua vida profissional, como a nossa assistente social está dizendo, irreversível. Fica aqui este alerta, igrejas, principalmente igrejas, professores da escola bíblica dominical, todo mundo que tenha responsabilidade, tratar este assunto como prevenção, como algo muito danoso. Eu vi um caso agora que um aluno de menor, ele assediou a professora, mandando fotos nudes para a professora. E pasmem vocês que os pais responsabilizaram a professora por ser muito bonita. Você viu esse caso? Por ser muito bonita. Então, isso é uma inversão de valores. Para o papai e a mamãe, saibam que muitas vezes, eu conheço, meu filho conhece não. Muitas das vezes eles ficam aquele santinho, né? O docinho, mas na ausência eles são capazes de muita coisa. E no mundo de hoje, como muitos pais estão ocupados lá fora no seu trabalho secular,
muitas das vezes eles não identificam, eles não reconhecem certas atitudes do filho. Fique atento. É como a gente diz, olhe bolsa, olhe mochila, os cadernos, as redes sociais, se possível. Fica aqui o nosso conselho, uma visita à escola. Olha, vocês devem, o nosso público deve saber que nós estamos trazendo constantemente esses assuntos. Mas eu vou deixar aqui com você a oportunidade, nos poucos minutos que ainda nos faltam, para dizer aquilo que você acha necessário ainda estar informando ao nosso público. A gente entende que é importantíssimo essa base familiar que a gente adquire em casa. Quem cria filho é pai e mãe. A escola, ela vai potencializar essa criação que foi gestada dentro de casa. Então é muito importante que a gente acompanhe os filhos. E esse acompanhar não é só perguntar: e aí, filho, como foi a escola hoje? Tá tudo bem? Mas você ir até a escola, você se interessar por essa gestão que está acontecendo dentro da escola também, para participar desse contexto escolar, né? Porque muitas das vezes, quando você pergunta para a criança: e aí, amor, como foi a aula hoje? Foi boa, foi tudo bem. O que você fez? Aconteceu alguma coisa? Não. Então, geralmente o professor espera que os pais tenham essa atitude. Então, vá até lá, pergunte como seu filho está, se ele está correspondendo realmente, se esses valores que estão sendo aplicados em casa, porque é importante que a gente priorize esses valores. A gente está deixando muito superficial. A tecnologia tem nos roubado muito isso. E que a gente fique mais atento, né? Que a gente fique mais atento aos nossos filhos mesmo dentro de casa. Será que nós estamos mostrando respeito? Será que nós estamos tendo ato de justiça em casa para que o filho possa imitar? Será que a gente está tendo atos de honestidade dentro de casa, de humildade, de empatia? Então, esses valores morais, eles precisam ser base dentro de um lar cristão e de todos os outros lares. Fica aqui o conselho, a nossa palavra, sabendo que nós não estamos criando filho para continuar dentro da nossa casa, sob a nossa proteção. Nós estamos criando filhos para o mundo, onde eles mais tarde vão ser os profissionais, os gestores da nação. E é como eu digo, aquele filho, criança que hoje não tem um comportamento adequado, um comportamento de empatia, mais tarde ele vai sofrer as consequências lá no trabalho. Ele vai ser o colega antipático, vai ser o chefe antipático, antissocial, onde não será respeitado. Tudo isso nós podemos sofrer mais tarde junto com nossos filhos. Fique atento. Deus abençoe você e sua família. A paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui muito agradecido com a oportunidade que estão me dando aqui. Amém? Nós vamos fazer a leitura da palavra que se encontra em João, capítulo 3. Versículo 16, vamos ler até o versículo 21, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus, que maravilha, que palavra abençoada, meus amados ouvintes, meus amados irmãos. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus zeloso, Deus bondoso, Deus misericordioso. Quando nós precisamos de um socorro bem presente, o Senhor está lá. Como diz no Salmo 121, levantei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no Salmo 125 ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Eu acho tão lindas essas palavras que o Senhor vem falar conosco aqui, porque, Senhor, eu te peço, Pai amado, que aquele que está ouvindo esta palavra, que ele seja abençoado, compactado, Senhor, como a sua palavra diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo não fosse condenado, Senhor. Eu também te digo, papai querido, nesta hora, Senhor, nesta manhã, nesta hora, Senhor, no Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo 4 ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o Deus poderoso, é o Deus zeloso. Como diz no versículo 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor está conosco para nos guardar, para nos abençoar. Uma coisa tão linda que eu acho do Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não quer saber do teu passado, da tua vida passada. O Senhor quer saber agora do teu presente. Ele está presente em qualquer lugar, em qualquer situação. Basta nós crermos nele. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos 16, versículo 31. Mas em João, capítulo 14, no versículo 6, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um Deus único, um Deus poderoso, Deus de glória, Deus poderoso, Deus de tudo, te faz de tudo, Senhor. Como ele diz assim mesmo no versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É verdade, os filhos das trevas são mais obedientes do que os filhos da luz. E nós estamos aqui, hoje eu estou aqui, você que está me vendo aí, que um dia você me viu por aí, você sabe, Senhor, que Deus de glória, Deus de vitória, Ele resgatou a minha vida. Eu tive uma vida ruim, mas esse Deus poderoso, que é o Deus que abre caminho, abre porta e está em todos os lugares. Eu acredito no Deus poderoso, Deus de glória. Nós temos que usar a nossa fé, porque sem a fé é difícil agradar o Senhor, como a sua palavra também diz, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz isso. Então, venha como tu estás, não ligue para o passado, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para Jesus, que é o alvo, o consumidor da nossa vida. Ele sabe de todas as coisas, como diz aqui em versículo 20 assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus de glória, Deus de honra. Deus sabe de todas as coisas, sabe meu andar, sabe meu deitar, conhece toda a minha vida. Eu te digo, Senhor, nesta manhã, nesta hora, Jesus Cristo, eu te falo, eu te peço, que você que está me ouvindo por esta televisão aqui, que você que está me vendo, creia no Senhor Jesus. Se você estiver passando por uma dificuldade, uma luta, espere no Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Ele diz assim em João, diz assim mesmo a palavra do Senhor: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Se você estiver precisando de alguma coisa, recorra ao Senhor, porque Ele é poderoso para toda a boa obra. Seja compactado com esta palavra, porque a palavra do Senhor ela é fiel, ela é justa. A palavra do Senhor ela é fiel e justa. Creia nesta palavra, como disse o salmista no Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta é a palavra magnífica do Senhor. Magnificamente é do Senhor. Oração. Vamos orar agora. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, te apresentamos esta palavra, Senhor, que é em João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.
E os nossos parabéns esta semana vai para a nossa irmã Lúcia Araújo, programa Tempo de Semear. Deseja lhe parabenizar, irmã Lúcia, seja abençoada por Deus e abraçada por todos nós. Também os nossos parabéns para a nossa irmã Cléo Souza. Irmã Cléo, que o Senhor continue te abençoando em todos os dias da sua vida. Também nós não podemos esquecer de parabenizar o nosso irmão Diácono Ireudo Freitas, que também faz parte da equipe do programa Tempo de Semear. Diácono Ireudo, se sinta abraçado por todos nós, toda a equipe do programa Tempo de Semear, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. E nós queremos agradecer o nosso Deus, que é o sustentador deste programa. Também agradecer à Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor Olivar de Jesus Barbalho, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus em Castanhal. Também louvar a Deus e agradecer pelo grupo do Círculo de Oração Jardim de Deus, na pessoa da missionária Gisele, que tem sempre orado por este programa e dado todo o seu apoio. Também nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos colaboradores, todos aqueles que têm contribuído, né? Em especial eu quero citar aqui Top Lanches, que fica ali ao lado do Hospital Magalhães, que eu considero um dos melhores lanches da cidade de Castanhal. Visite Top Lanches. Também Império Mídia, que tem à disposição de todos aqueles que querem registrar, eternizar aquele momento especial de um aniversário, de um casamento. Eu quero indicar Império Mídia. Contrate Império Mídia, que tem os melhores profissionais. Também Polpas de Fruta Moura. Polpas de Fruta Moura fica ali na Casa do Farinheiro, na Avenida Altamira. Tem a melhor polpa de fruta. Também os nossos colaboradores, a nossa irmã Domingas, a nossa irmã Maria Gomes, a nossa irmã Esperança, o nosso irmão Icles Marques, que tem contribuído e apoiado este programa. E você, que também deseja contribuir com este programa, está aí o nosso QR Code. Faça a sua oferta de amor, ajude que este programa possa ir mais adiante e nós contamos principalmente com as tuas orações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E chegamos ao nosso final de programa, nosso muito obrigado pela sua audiência. E lembrando que no próximo final de semana nós temos aquele encontro marcado, eu espero você. Até lá, se Deus quiser.